Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez embaixador para falarmos das duas guerras no ativo, numa altura em que na Ucrânia aparentemente as coisas quase, diria ironicamente, que estão à espera de novembro, do dia 5 de novembro nos Estados Unidos, e em Israel a evidência continua a ser a de que a paz não está na agenda de Israel. Na Ucrânia, António, eu ousaria dizer que se a plausibilidade de uma vitória de Trump se vier a desenhar de forma clara nos próximos semanas, meses, a aceleração, digamos, das soluções possíveis para a Ucrânia pode fazer-se antes das eleições e mesmo entre o período das eleições e a tomada de posse de um futuro presidente Trump em janeiro de 2025. É porque, e já se viu isso, aliás, numa declaração curiosa de Zelensky, no sentido de admitir que numa próxima conferência do modelo idêntico à que se fez na Suíça, a Rússia já pudesse estar sentada. E, portanto, Zelensky estará, digamos, conformado com a necessidade de ter a Rússia a bordo já de um diálogo qualquer e não necessariamente o que tinha vindo a ser feito até agora, uma espécie de pressão brutal sobre a Rússia feita por um conjunto muito alargado de países. Por outro lado, Zelensky também não desconhece que há uma espécie de um cansaço da guerra na Europa. Nós estamos num novo ciclo europeu, vem aí uma nova Comissão Europeia, vem aí um novo ciclo no Conselho de Ministros, e isso também, no fundo, corresponde a um outro tempo da Europa. Dito isto, Um outro tempo, perdão, um outro tempo que Vítor Orbán tem marcado com grande incisão. Viktor Orbán é, digamos, o representante de Trump na Europa. Viktor Orbán tem-se De Trump e antecipado. de Putin, é engraçado como Trump e Putin consegue fazer a quadratura possível. exatamente. Viktor Orbán é, dentro da Europa, alguém que faz uma dissonância relativamente àquilo que é a posição maioritária dos países europeus no tocante à questão ucraniana. Não deve ser fácil fazer isso, do ponto de vista diplomático e político, etc. Esse isolamento tem o seu preço. Mas Orbán fala com uma certa coragem, há que dizê-lo, criando um isolamento e, mais do que isso, sendo punido por uma linguagem europeia que detesta aquela sua posição. E há, até dentro da União Europeia, várias tentativas no sentido de boicotar a sua própria ação. No fundo, Orbán está um pouco, para as pessoas que têm alguma memória de há 24 anos, como esteve a Áustria durante a presidência portuguesa da União Europeia em 2000. Isto é, uma tentativa de isolamento da Áustria e que tem que sempre ser feita, para ser feita de uma forma, digamos, tecnicamente correta, tem que sempre ser feita preservando os direitos neste caso da Hungria, no quadro europeu, mas em tudo aquilo que for de natureza política ou de natureza voluntarista, afastando a Hungria. E a Hungria, digamos, vai sofrer esse desgaste. Pode ser que esse desgaste seja menor se, entretanto, a tal plausibilidade de Trump ser presidente e ter uma solução para a Ucrânia, e Orbán já esteve com Trump e até já publicou tweets dizendo Trump tem a solução é muito simples, é cortar o dinheiro à Ucrânia e dizer à Ucrânia que tem que ceder território no Donbass, não sei se também em Kherson e Zaporizhia, para fazer a paz. Depois resta saber também o que Ucrânia, isto é, uma Ucrânia dentro da NATO ou fora da NATO, uma Ucrânia que pode entrar para a União Europeia ou não pode entrar para a União Europeia, as coisas vão se pôr por aí. Até agora, a Ucrânia está, temos vindo a falar disto, está a resistir, houve avanços russos, mas apesar de tudo não há avanços fortíssimos russos, e a Ucrânia está a receber novo material que está a criar algumas dificuldades à Rússia, novo material ocidental. Está-se à espera da chegada dos F-16, que pode ser ou não um game changer. Vamos ver como é que os F-16 depois concorrem com os aviões caças russos. E, portanto, estamos aqui numa fase absolutamente de impasse. Este é um momento de impasse, que tem no fundo de cena as eleições americanas e o resultado possível para Trump. Até agora havia uma dúvida grande sobre quem é que ia ganhar,
e quem as fosse ganhar tinha uma leitura completamente contrastante da questão ucraniana. Agora, se for Trump a ganhá-las, eu acho que o mundo, a Europa, etc., vai interiorizar muito rapidamente a vitória de Trump e, mais do que isso, a possibilidade de Trump fechar a torneira financeira. Há um ponto que eu gostava de dizer, porque eu sinto e porque me preocupa. Há muitos países europeus, como é sabido, em particular a Polónia e os Bálticos, mas também alguns países ali daquela zona, que estão absolutamente em pânico relativamente à possibilidade da Rússia ter um sucesso no tocante da relação com a Ucrânia. E eu tenho, confesso, algum receio que neste período que vai mediar entre agora a entronização de Trump, que vai sair da Convenção Democrática, e a sua eleição em novembro, algum destes países possa ser tentado a uma ação de apoio à Ucrânia no plano formal, no plano prático, que é mandar tropas, eventualmente ir para o terreno dentro da Ucrânia, provocando uma situação de tensão e um dilema à Rússia relativamente à entrada da NATO ou não na estrutura. E se isto acontecer, poderíamos ter uma situação muito grave. E eu volto a lembrar o que se passou em 2008, a quando da questão da Geórgia. A quando a questão da Geórgia, nos últimos meses da presidência George W. Bush, antes da chegada de Obama, houve uma tentativa por parte de Saakashvili, presidente da Geórgia, no sentido de reverter, de tentar reverter à última da hora, e há quem diga que havia sinais de Washington para o fazer, aquilo que era a ocupação objetiva por parte da Rússia, ou de forças próximas da Rússia, quer da Ossétia do Sul, quer da Abcásia. Tentou fazer isso, a Rússia reagiu, invadiu a Ucrânia, invadiu a Geórgia, e houve uma mediação europeia para acalmar as coisas. E essa acalmia das coisas funcionou a favor da Rússia, que tomou conta, praticamente, deu a independência à Ossétia do Sul e à Abcásia, e foi favorável à Rússia. Essa intervenção da presidência rotativa da União Europeia, que era de Sarkozy, hoje é muito criticada, porque foi a criação de uma situação que favoreceu a Rússia. E há quem diga do outro lado, mas então, no fundo, o Orbán está a fazer um pouco a mesma coisa. Não é, é diferente. É que em 2008 ainda não havia o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa que não permite às presidências rotativas fazerem este tipo de ação. Quem tem que o fazer é o alto representante para a política externa de segurança, dependente quer do Conselho, quer da Comissão da qual é vice-presidente. E, portanto, Orbán não tem esse direito, Sarkozy tinha. Mas, enfim, devo dizer, volto a dizer, eu tenho algum receio que alguma coisa possa acontecer em termos de precipitação voluntarista por parte de alguns países mais preocupados com o final desta situação ucraniana. Havia de ser uma coisa um bocadinho estranha, porque nessa circunstância a acontecer, a NATO teria que explicar ao mundo se sim está envolvida ou não está envolvida. António, nós temos aqui diferente. Até agora a NATO disse sempre que não estava envolvida, embora fizesse toda a coordenação e mais do que isso, agora ia criar um comando específico para substituir Ramstein, comando esse que tinha a ver com a coordenação das forças que apoiam a Ucrânia, mesmo para além das forças NATO. Portanto, a NATO está cada vez mais envolvida, digamos, e o próprio Stoltenberg, e não há indicação de que Mark Rutte, o novo secretário-geral, tenha uma posição diferente, ia nesse sentido e favoreceu isso. Mas, apesar de tudo, há um cenário que é assim. Imagine que a Polónia, ou a Estónia, ou a Lituânia mandam tropas para a Ucrânia. E dizem, estas tropas são tropas dos países NATO, mas não estamos aqui pela NATO, estamos aqui bilateralmente. A Rússia considera que a NATO que entrou na Ucrânia ou não? Pode-se manter a ambiguidade neste aspecto, no sentido de dizer, não, peço desculpa, isto são tropas que não estão sob comando de NATO, são sob comando nacional, o polaco ou o estónio. Isto é uma situação de ambiguidade, é um dilema estratégico que pode ter consequências graves, porque de repente os outros países, quer dizer, não se está a ver, por exemplo, pode-se pôr a hipótese e a Rússia então vai atacar a Polónia por causa de ter tropas, ter enviado tropas para a Ucrânia. São situações gravíssimas sob um ponto de vista do equilíbrio global. Esperemos que eu esteja enganado. Embaixador, só para uma resposta muito rápida, dado que o nosso tempo desta segunda parte está a acabar, em Israel não se vislumbra qualquer hipótese de haver paz nos próximos 450 anos?
Não, quer dizer, o que se passou nos últimos dias em Israel foram massacres absolutamente abomináveis, em Gaza. Que não se podem contar, pelos vistos, agora temos um problema de contagem de mortes, que é um efeito colateral completamente inacreditável que está a acontecer. Sim, neste momento é uma situação sem controlo, e mais do que isso, em que o único ator internacional que tem alguma capacidade de atuação está completamente de mãos atadas e a pensar noutras coisas que são os Estados Unidos. E o mundo ocidental, e em particular a Europa, que é de uma extrema hipocrisia nesta matéria, e de uma extrema incapacidade de atuação, e de uma extrema incapacidade de pôr qualquer pressão sobre Israel, está a perder toda a sua autoridade moral em Israel. Mais do que isso, quer os Estados Unidos, quer a Europa, estão a perder em Israel toda a autoridade moral que podiam reivindicar na Ucrânia. Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.